Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série no livro de Jonas. E na semana passada, irmãos, só fazendo uma breve recapitulação para os irmãos que não vieram. Na semana passada nós vimos como Deus chamou Jonas para pregar juízo aos ninivitas e vimos também que ele fugiu em direção oposta, contra a vontade de Deus, embarcando para Tarsis. Em sua desobediência, nós vimos que Jonas se afastou da vontade de Deus, porém, em sua soberania, a mão de Deus, que é muito longa, o alcançou, enviou uma grande tempestade a Jonas, enquanto ele dormia no porão do navio. Nós vimos também que os marinheiros desesperados, eles acordaram Jonas e lançaram sorte para descobrir o culpado. E dentro da soberania de Deus, nós vimos que a sorte caiu em Jonas, e ele reconheceu que a tempestade era consequência de sua fuga, fugindo da vontade de Deus. Jonas se ofereceu para ser lançado ao mar, e os marinheiros, mesmo relutantes, mesmo temendo temendo pela vida de Jonas, o jogaram ao mar. A tempestade cessou imediatamente, revelando que Deus estava no controle de tudo. Semana passada nós vimos que a soberania de Deus estava controlando os ventos, o mar, o coração dos marinheiros e até mesmo o lançar de sortes. Deus, ele havia preparado um grande peixe, não como punição para Jonas, é o que nós vamos ver hoje, mas como um instrumento da misericórdia para trazer Jonas de volta à sua vontade. E é nesse ponto que a gente chega no texto de hoje, sem muita enrolação, onde nós vamos encontrar Jonas dentro do peixe, e lá de dentro ele faz um clamor profundo a Deus de arrependimento e graça. E eu queria ler com vocês o capítulo 2 do livro de Jonas. Se vocês puderem abrir a Bíblia comigo, olharem para o texto, a gente vai ter as letras aqui, mas se vocês puderem olhar para o texto, só um minuto, eu vou precisar de bastante água. A palavra de Deus nos diz assim: dentro do peixe orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxe a minha vida de volta das sepulturas, ó meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por esse momento tão importante em que nós vamos ouvir mais um pouco daquilo que o Senhor tem a nos falar. Deus, em sua misericórdia, fala ao nosso coração, nós possamos sair daqui renovados. E usa, Senhor,
um pecador falho, para pregar a tua palavra que é santa e verdadeira. E que, como ela falou no meu coração, e me moveu a viver uma vida diferente, que assim aconteça na vida dos nossos irmãos nessa manhã. Irmãos, não sei se vocês estão com as Bíblias abertas, mas eu queria destacar algumas características importantes desse capítulo 2 do livro de Jonas. A linguagem do capítulo Jonas, vocês podem perceber que ela é diferente dos outros capítulos. Então, isso acontece porque Jonas, provavelmente, ou o autor do livro, usou uma expressão ou uma linguagem de poesia, muito próxima dos salmos que nós lemos, tanto no começo quanto na leitura responsiva. Por exemplo, como o Salmo 28, o Salmo 21. E esses salmos, eles carregam características de sentimentos de angústia. Esses salmos carregam posições de fé, palavras de gratidão, típicos de uma oração de um israelita piedoso. Por isso, quando nós lemos Jonas capítulo 2, nós precisamos entender e perceber que se trata de uma oração que reflete orações profundas, sentimentos profundos. O autor aqui, ele quis trazer para a gente a clareza do sentimento que ele estava sentindo. E hoje nós veremos esse capítulo da seguinte ordem. Primeiro, nós vamos ver o pedido de socorro. Segundo, nós vamos ver a descrição do problema em geral. Jonas vai descrever o seu sofrimento e como tudo aconteceu. E em seguida, nós vamos ver a forma que Deus trouxe livramento para ele. E por fim, nós vamos ver o agradecimento de Jonas e o seu compromisso após ter vivido tudo aquilo que ele viveu. E por fim, a resposta de Deus à oração do profeta. E o tema do sermão de hoje, irmãos, é quando Deus nos prepara. Hoje nós vamos continuar vendo a história de Jonas, só que nós vamos ver de uma perspectiva diferente. Se no sermão passado nós vimos como Deus chamou Jonas a uma grande missão, no capítulo 2 nós vamos ver como Deus prepara o seu povo quando o seu povo se coloca de costas para Deus. Então, neste sermão, mediante a desobediência de Jonas, nós vamos ver que Deus o chama, mas Jonas vira as costas. Ainda assim, Deus vai ao encontro, prepara uma experiência de sofrimento que o leva de joelhos a reconhecer quem Deus é e o que Ele pode fazer. Nós veremos juntos nessa jornada, irmãos, correções, restaurações e um reajustamento de propósito da vida de Jonas. E o primeiro ponto, ou o primeiro divisor que nós vamos ver aqui nessa manhã, é o pedido de socorro. Nós vamos ver isso do verso 1 ao verso 2. Eu queria ler novamente com vocês. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: no meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do Sheol gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. No início dessa oração, irmãos, Jonas já se encontra dentro do peixe. Nós vamos ver aqui duas posições diferentes, dois lugares diferentes da oração de Jonas. Jonas, no contexto da oração, ele já está dentro do peixe. Só que o relato de como tudo aconteceu é a descrição do momento em que ele é jogado ao mar e ele desce até as profundezas. Então aqui Jonas descreve o momento em que ele estava prestes a morrer, sem forças, envolto num sentimento de morte e mergulhado no desespero. Para ele, era como se ele já tivesse morto. A condição física de Jonas, quando ele pensa em tudo o que ele passou e quando ele começa a orar a Deus, o sentimento é como se ele estivesse no último fôlego dele. É como se ele estivesse no último ato de consciência. Ele ora para cima e ele clama ao Senhor. Jonas, ele reconhece nessa oração que ele precisa ser resgatado por Deus. Alguns críticos vão dizer que Jonas realmente morreu. Jonas de fato morreu nesse texto e foi escrito por outra pessoa. Como a gente viu domingo passado,
Talvez esse texto é como se fosse uma história, como as parábolas, para trazer a inspiração. Algumas palavras, algumas frases que sugerem que pode ser isso, uma delas é: as águas me cercaram até a alma, afundei até os fundamentos dos montes, as trancas da terra me aprisionaram para sempre, fui expulso da tua presença. Então, alguns críticos acreditam que esse texto, Jonas de fato morreu, e que a vida dele foi ceifada durante o que aconteceu. Mas, irmãos, mesmo que essas palavras invoquem o fim da vida, invoquem um abandono e a descida até o abismo, é importante considerar o que eu falei lá no começo. Esse texto é uma poesia. O gênero literário desse texto, ele reflete o significado de como nós lemos ele e de como nós entendemos. Jonas, ele ora de forma poética, semelhante aos Salmos, onde os sentimentos e as imagens eram fortes e eram usadas para explicar e trazer o máximo do sentimento de dor, de angústia e de arrependimento. Então a intenção não era necessariamente descrever a sua morte literal, mas transmitir para nós hoje a profundidade do sofrimento que Jonas enfrentou por desobedecer a Deus. Por isso nós cremos que o relato de Jonas é histórico e é real, e ele esteve à beira da morte, sim, mas Jonas não morreu. Deus o preservou mesmo no limite da existência. Nós vamos ver aqui que Jonas chegou a se sentir morto, Jonas chegou a se sentir sem esperanças. Mas Jonas, irmãos, ele é testemunho vivo que mesmo nas profundezas, mesmo enquanto nós não estivermos enxergando as esperanças da vida, Deus está conosco e Deus vai nos alcançar. E o segundo ponto, a segunda divisão que eu queria ver com vocês, é a descrição da queda. Nós vamos ver ela do versículo 3 até a parte A do versículo 6. Jonas, ele vai descrever aqui a aflição e a sensação de morte enquanto ele estava afundando ao mar, ainda fora do peixe. E a palavra de Deus diz assim a partir do verso 3: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntes formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, e eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se envolveram em minha cabeça, e afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Então, irmãos, a partir deste momento, Jonas, ele começa a relatar tudo que aconteceu após ser lançado ao mar. De início, nós vemos uma coisa muito importante. Jonas, ele reconhece que foi o próprio Deus que o lançou naquela situação. Jonas reconhece que o sofrimento que ele estava passando não era mero fruto do acaso, não era porque ele tinha ficado sem a sua sorte, não era porque ele estava em um momento que ele achava que ele poderia fazer algo melhor. Não, Jonas estava no meio do sofrimento porque Deus havia o lançado naquele lugar. Jonas estava no coração dos mares. Jonas entende que está debaixo da mão amorosa de Deus. E não só debaixo da mão amorosa de Deus, mas da ira de Deus, que era fruto da sua desobediência. O relato de Jonas, irmãos, ele não é agradável de se ouvir. Ele descreve com detalhes o momento em que ele estava caindo e se afundando. As correntes formavam um turbilhão ao seu redor. Era isso que Jonas descrevia. As ondas do mar, elas estavam cercando Jonas. As fortes ondas impiedosas estavam golpeando o seu corpo enquanto ele descia. Aquele momento poderoso que antes estava em cima, sobre a superfície do mar, assolando os marinheiros, o barco e Jonas, agora havia entrado ao fundo do mar. Deus havia cessado a ira na superfície e trazido a ira para dentro do mar aonde Jonas estava. E Jonas estava no centro,
e no coração da ira de Deus. Ele se sentia engolido pelas fúrias das águas, pelas ondas incessantes, pelas agitações do mar. Jonas, aqui, provavelmente, eu dei uma olhada, em uma tempestade média, a velocidade das correntes e das ondas debaixo da água, sobre o mar, elas chegavam a aproximadamente 20 quilômetros por hora. E com a força dessas correntes, seria facilmente uma pessoa quebrar completamente os seus ossos, ser completamente assolada, levada de um ponto a outra de forma muito rápida. E é nesse cenário que Jonas se vê, completamente fora do controle. Ele não conseguia controlar essa situação. Jonas estava completamente submerso, impotente e diante da força da natureza e da mão de Deus. E no verso 4, Jonas reconhece claramente que ele foi expulso da presença de Deus. Jonas não estava conseguindo enxergar que ele era amado por Deus. Aqui ele coloca, ele sente que o próprio corpo dele estava se desconectando devido à ira divina sobre a sua vida. A dor que Jonas sente é tão intensa que ele acredita estar sendo arrancado da vida terrena e da presença de Deus. A desgraça o lançou naquele lugar. E ele sabia que era consequência de sua própria escolha. Jonas havia sido alcançado pela pior e pela melhor coisa que poderia acontecer na sua vida. Mas então, a segunda parte do verso 4, ou mesmo a mesma parte do verso 4, surge um divisor de águas. Mas não era no mar. O mar não havia sido aberto novamente, mas na alma de Jonas. Jonas, no meio daquele desespero, no meio daquela confusão. Quem já caiu numa piscina sabe como é cair numa piscina. Agora imagina cair no mar e ir se afundando, e olhando e ver a vida indo embora, se afogando e se desesperando. Mas Jonas diz que ele: olharei de novo para o teu santo templo. Irmãos, contudo, seu santo templo, a palavra contudo vira a chave. Mesmo com esse sofrimento que eu estou passando, mesmo diante das adversidades que eu estou vivendo, mesmo reconhecendo a ira de Deus, sentindo-se afastado da presença de Deus, ele se decide olhar para um lugar. Não era para sua casa, não era para o seu carro, não era para sua família, era para o único lugar que poderia trazer esperanças para Jonas, e era o santo templo de Deus. Não se tratava apenas de um edifício físico, irmãos. Jonas não estava lembrando das lonas que envolviam o santo templo, mas Jonas estava se lembrando do lugar de habitação de Deus, no tempo em que ele vivia, aonde a misericórdia e a graça de Deus se manifestava para o povo. Jonas se lembra da possibilidade de redenção e crê que mesmo nas profundezas Deus ainda poderia ouvi-lo. O templo era um local sagrado, aonde acontecia sacrifícios, aonde Deus se mostrava gracioso ao seu povo pelo pacto, perdoando pecadores e acolhendo o pecador arrependido. Ao voltar o seu coração para esse lugar, irmãos, Jonas, ele expressa fé, ele busca arrependimento e ele busca confiança na restauração que somente Deus poderia dar para a sua vida. Mas mesmo nas profundezas, Jonas expressa arrependimento, fé e esperança. Ele reconhece que apesar da injustiça, da justa ira de Deus, que alcançou a vida dele naquele momento, ele ainda poderia olhar para Deus. E é nesse olhar voltado para o templo, a misericórdia e a santidade de Deus, que começa a restauração e a preparação no seu coração. Jonas, irmãos, para a gente poder entender, ele era um profeta que profetizava em favor de Israel, como nós vemos em 2 Reis, capítulo 14. E ele era um homem temente a Deus, e ele era um homem que vivia uma vida para Deus.
como nós hoje, servos de Deus, pessoas que tememos a Deus e andamos com Deus. Só que, no entanto, nós sabemos que Jonas virou as costas para Deus. Jonas, mesmo sendo um profeta e profetizando, Jonas desobedeceu a Deus. Ele rejeita o chamado para pregar a cidade de Nínive, não por ignorância. Jonas não era ignorante. Jonas conhecia Deus. Jonas havia tido experiências com Deus. E mesmo assim, ele escolheu desobedecer a Deus. Mesmo após esse momento de retorno à consciência, quando ele se lembra do santo templo, onde havia perdão de pecados, reconciliação do povo, ele continua no verso 5, nós vemos agora a intensidade do sofrimento. Jonas vai dizer que as águas que antes estavam agitadas ao seu redor, agora já envolvia ele por completo. Ele relata que o abismo o cercou e que as correntes formavam um turbilhão que golpeava o seu corpo. Provavelmente Jonas já estava perdendo a consciência quando ele se lembrou desse episódio, afundando cada vez mais na escuridão da mão de Deus. Sem forças para reagir, ele descreve que as algas já estavam enrolando sobre o seu corpo, sobre a sua cabeça, sinal de que ele já havia chegado no fundo do poço. É somente no fundo do mar que a gente encontra plantas. E no verso 6, Jonas reconhece que está no mais profundo abismo, a ponto de enxergar os fundamentos dos montes. Ele sente a terra já debaixo dele, como se já tivesse prestes a ser aprisionado pela morte, longe da presença de Deus. Ele percebe que a ira de Deus o havia se afastado de tudo. Mas tudo isso, irmãos, todo esse sofrimento de Jonas faz parte do processo de preparação do coração de Jonas. Deus estava cuidando do coração de Jonas para que Jonas continuasse a sua jornada. Deus, ele olha para Jonas e vê Jonas com o coração endurecido. Deus olha para Jonas e vê Jonas com o coração arrogante, que ousava decidir quem merecia a salvação, quem decidia ser salvo e quem poderia ser salvo. Jonas, ele havia negado o chamado do Deus soberano de anunciar juízo e salvação àquele povo. Então, em sua graça imensurável, Deus começa a moer Jonas, de fora para dentro. Deus começa a colocar as coisas ao redor de Jonas, fazendo com que Jonas se mergulhasse dentro da vontade e do propósito de Deus. Deus trata o ego de Jonas. Deus esvazia Jonas completamente, porque ali Jonas não tinha mais o que pensar, a não ser em Deus. Deus o colocou numa situação tão profunda que não havia espaço para pensar em outra coisa, a não ser na graça e na misericórdia que só Deus poderia dar para ele. Deus coloca Jonas numa posição em que ele era o único caminho possível. E a única solução possível para a vida de Jonas era obedecer a Deus. E as perguntas que eu faço para mim e para você hoje são essas. Como está o nosso coração? Para onde nós temos caminhado? Será que nós temos tentado tomar as rédeas da nossa vida, entrando em barcos e nos afastado da vontade de Deus? Como se não tivéssemos a quem prestar conta. Foi assim que Jonas começou. Jonas, por um breve momento, seu coração se afastou de Deus, a frieza começou a invadir sua alma. Ele caminhou para Jope, tomando controle da sua própria vida. Ele subiu num barco como se Deus não existisse. E eu pergunto para você e para mim hoje, em qual barco nós estamos e qual destino nós temos tomado com as decisões da nossa vida? Porque Deus nos chama para um propósito. Deus nos chama para uma missão todos os dias, assim como Ele chamou Jonas. Isso é sério, meus irmãos. Isso é sério. Na correria da vida, muitas vezes nós esquecemos que Deus é soberano. Nós achamos que o nosso trabalho é mais importante.
e que as outras coisas são mais importantes do que a voz de Deus para a nossa vida. E nós esquecemos que a nossa vida é exclusivamente de Deus, e que as nossas escolhas devem ser a vontade de Deus. Por causa da frieza espiritual, como aconteceu com Jonas, nós começamos a nos afastar do centro da vontade de Deus. E nós vamos caminhando de costas contra a vontade de Deus. Nós passamos a viver como se nós fôssemos donos do nosso destino, assim como Jonas. Nós começamos a trilhar caminhos que nos conduzem diretamente ao centro do sofrimento. E esquecemos que por nos amar, Deus permite que a sua ira nos alcance. Não para nos destruir, porque ela não destruiu a vida de Jonas, mas para nos despertar, para nos fazer olhar para o único lugar que precisa ser olhado, que é a presença de Deus. Por um lapso de memória, e às vezes por frieza espiritual e por falta de fé, nós achamos que nós podemos esconder os nossos caminhos, irmãos, daquele que criou o universo, daquele que ordenou ao sol que brilhasse, daquele que separou as águas, daquele que formou os animais da terra e soprou vida em nós. Nós achamos que nós podemos fazer como Jonas e tomar o barco em direção contrária à vontade de Deus. E nós começamos a fazer planos que não são os planos de Deus. E nós sonhamos os sonhos que não são os sonhos de Deus. Praticamos atos que não condizem com aqueles que são filhos de Deus. Jonas havia sido usado por Deus em 2 Reis. Jonas aqui estava sendo usado por Deus? Não. Jonas estava sendo moído pela graça e pela misericórdia de Deus. Sem perceber, irmãos, nós começamos a viver sem temer ao Senhor. E quando nós menos esperamos, nós já não o glorificamos mais com o nosso trabalho, com a nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso casamento. E nada na nossa vida mais glorifica a Deus. E esse barco nos leva contrário à vontade de Deus. E nós vamos nos afastando. Só que por muitas vezes nós fazemos como Jonas. Sabe o que separava Jonas da ira de Deus? Apenas isso aqui, que era o casco do barco. E às vezes nós achamos, porque está dando tudo certo, nós estamos no centro da vontade de Deus. Só que lá na curva, lá naquele ponto, a ira de Deus cai sobre nós. E a chuva começa. E a sorte aponta o nosso pecado. A sorte aponta a dureza do nosso coração. E a sorte aponta a nossa limitação, que nos faz nos afastar de Deus. E nós vivemos como se Deus não existisse, como se Ele não fosse soberano sobre a vida e a morte. E aí Ele nos deixa, muitas das vezes, no estreito da vida e a morte, para que nós olhemos para Ele. Então, em sua infinita misericórdia, Deus envia a tempestade. E nós começamos a ser preparados, nós começamos a ser moídos no processo para voltarmos ao centro e à vontade de Deus. Meus irmãos, quando caímos sobre a ira de Deus, ela só cessará quando nós voltarmos ao centro da vontade de Deus. Isso aconteceu no passado com o povo de Deus. A ira de Deus só se afastou deles quando eles se arrependeram dos seus pecados e reconheceram quem Deus era e voltaram a adorar a Deus e abandonaram seus ídolos. Jonas foi salvo por um peixe porque ele se arrependeu. Ele olhou para Deus e lembrou do santo templo, aonde havia perdão de pecados, aonde o sangue de um animal era rasgado. Um animal era rasgado e o seu sangue era colocado, e aquele sangue simbolizava Jesus, que perdoaria todos os nossos pecados. Um comentarista bíblico diz que Deus, Ele é como um pai brincando com o seu filho ao redor de uma casa. O pai assusta o filho do lado esquerdo, fazendo o filho correr apavorado. Mas quando o filho corre desesperado e com medo, o pai dá a volta do lado direito e espera os seus filhos de braços abertos. O filho corre por baixo do pai, irmãos, e ele encontra o seu porto seguro, o melhor lugar do mundo que ele poderia estar. É assim que Deus age conosco. Ele permite o sofrimento para que possamos encontrá-lo em meio ao sofrimento.
Ele nos assusta e Ele nos leva ao centro da sua ira para que nós nos encontremos lá no meio com uma única solução para a nossa vida. Deus nos ama, meus irmãos. Deus nos ama tanto. Ele nos ama tanto que Ele entregou o seu Filho para morrer no meu e do teu lugar. Jesus, por amor ao Pai, um Deus, foi obediente até a cruz. Ele cumpriu o plano perfeito. Aquilo que nos separava de Deus, que era necessário ser rasgado um animal e o sangue de um animal puro e perfeito, Cristo foi rasgado na cruz no nosso lugar. Aquilo que nos separava de Deus, Cristo nos reconectou a Deus com o seu sacrifício. Jesus recebeu a ira que era minha e que era tua. E em Jesus nós fomos restaurados e fomos libertos da escravidão do pecado. Então Deus faz isso com a gente, irmãos. Deus permite o sofrimento para que, como Jonas, nós sejamos levados à angústia, à solidão e à escuridão muitas das vezes. Deus vai nos levar para lá, no fundo do poço, para que reconheçamos a graça e o amor que só Deus pode nos dar. Veja o caminho que Jonas fez. Jonas desceu da sua cidade até Jope, desceu até o porão do navio, desceu até o fundo do mar e foi engolido por um peixe. Esse é o destino de todos que se desviam da vontade soberana de Deus. E esse é o método que Deus usa para nos fazer reconhecer a sua graça. E nesse processo, meus irmãos, Ele nos prepara para receber o amor e a graça que só Ele pode nos dar através de seu Filho Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei qual é o teu sofrimento. Eu não sei qual barco que você entrou. Eu não sei se você está no fundo do mar como Jonas, sem esperança. Mas eu sei com toda certeza que se você não estiver no centro da vontade de Deus, ou você vai estar vivendo a tormenta, ou você está a caminho da tormenta. Talvez você esteja cercado por um turbilhão de problemas. Talvez as águas agitadas já tenham levado você para o abismo e você está dando os teus últimos suspiros com a dureza do seu coração. Mas uma coisa eu tenho certeza, com toda certeza, Deus vai usar tudo o que for necessário para te fazer reconhecer quem Ele é e para voltar os seus olhos para Ele. Irmãos, pode ser que o problema seja pequeno, dentro da tua casa, pode ser uma doença grave, uma dificuldade financeira, um relacionamento quebrado, ou um coração mergulhado na depressão, na angústia, na solidão. Eu não consigo adivinhar, mas Deus sabe. Você pode olhar para dentro de si mesmo e fazer a seguinte pergunta: eu tenho adorado a Deus com a minha vida, com a minha alma, com o meu entendimento? Eu tenho respondido ao chamado de Deus como Ele fez com Jonas e como Ele faz conosco todos os domingos aqui de manhã? Eu tenho cumprido a vontade de Deus na minha vida? Ou eu tenho me afastado do centro da sua vontade e por isso que eu estou sofrendo? Nós sabemos que alguns sofrimentos da nossa vida, eles nos assolam sempre, como nós aprendemos na terça-feira, que Deus não nos tenta. Deus não tenta o seu povo. E Deus traz o sofrimento para os seus filhos. As pessoas que não amam a Deus são assolados pela vida por causa da ira de Deus por conta do pecado humano. Mas nós somos assolados porque Deus nos ama, porque Deus tem compromisso com o seu povo, porque nós o amamos e Ele nos ama muito mais. E por isso Deus vem e resgata o seu povo. Por isso Deus vem e estende a sua mão a nós. Por isso Deus vem e nos faz caminhar para próximo dEle. E Deus faz isso com todas as pessoas que Ele salvou. Deus traz todos para próximo. A gente percebe que muitas das vezes nós nos aproximamos, nós buscamos a Deus porque nós estamos sofrendo. E de fato é isso. Deus faz isso conosco para que nós estejamos no centro da sua vontade. Então, meus irmãos, não pensem que Deus está nos castigando quando nós estamos sendo assolados para a vida. É a maior expressão de Deus pelos seus filhos. A ira de Deus, a boa e dura mão de Deus,
Quando ela nos alcança, é porque Ele nos ama e Ele está nos trazendo de volta. E muitas das vezes, irmãos, não vai parar. Muitas das vezes, esses problemas vão se estender por muitos e muitos e muito tempo. A tempestade, ela não vai cessar enquanto você não reconhecer a soberania de Deus e se arrepender dos seus pecados. Só afastaremos a ira de Deus de nossas vidas se nós reconhecermos quem Ele é, se nós dobrarmos os nossos joelhos e se nós não colocarmos na posição de servos de Deus. Nós precisamos nos arrepender e parar de descer, e parar de se afastar do centro da vontade de Deus. Se nós nos arrependermos do nosso pecado, Deus vai trazer a sua graça de volta, assim como Ele fez com Jonas. Deus vai abençoar o nosso casamento, Deus vai abençoar a nossa vida, Deus vai abençoar a nossa saúde, Deus vai abençoar os nossos negócios, Deus vai abençoar a nossa alma e o nosso coração, Deus vai nos encher da sua presença e Deus vai nos colocar de volta ao centro da sua vontade. Então, meu irmão e minha irmã, quando nós estivermos como Jonas, esvaziados de tudo aquilo que é pecado, esvaziado de tudo aquilo que nos endurece para a voz de Deus, Deus vai vir, Deus vai nos pegar e Deus vai nos colocar no centro da sua vontade. Então se arrependa hoje, meus irmãos. Ainda há tempo, assim como Jonas. Mude de vida. Faça como Jonas. Olhe de novo para o santo templo. Volte-se à sua santa habitação, à sua santa presença e viva uma vida para a glória de Deus. Que Ele habite em você todos os dias, em todos os lugares que você estiver. Que você alcance a misericórdia de Deus e para que você consiga afastar a ira de Deus. Jesus, irmãos, Ele é o único que pode nos dar forças para sair deste buraco. O sacrifício lembrado por Jonas, o santo templo, já aconteceu e Ele já concluiu a boa obra no nosso lugar. Então nós somos agraciados com o perdão e com a misericórdia de Deus. Mas o texto continua. Nós vamos ver como Deus livrou Jonas do verso 6, a parte B, até o verso 7. Só vou beber um pouco de água. A palavra de Deus nos diz assim: mas Jonas trouxe a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu ao teu santo templo. Então aqui esse é o ponto de virada de chave. Jonas estava descendo, Jonas estava se afogando, Jonas estava olhando para o fim da sua vida. Ele se lembra de Deus. E isso muda tudo. O coração que nasce no fundo da dor, irmãos. O coração que renasce no fundo do sofrimento. O coração que é preparado por Deus. Que ele é nascido da dor, da consciência do pecado, da humildade diante da soberania de Deus. Esse coração ele sobe. Vocês percebam que o coração envolto no pecado desceu? O coração que se arrepende, olha para si, reconhece os teus erros e começa a subir. Ele começa a subir, ele vai voltando para o lugar de onde ele nunca deveria sair. Ele atravessa as águas. Essa oração que Jonas faz lá no fundo do poço, ela sobe, ela atravessa as águas, ela rompe o silêncio do fundo do mar e ela alcança Deus. Talvez, irmãos, a vida esteja se apagando diante dos nossos olhos. Talvez nós estejamos cercados no fundo da cova. Talvez cercados por angústia. Talvez cercados por decisões erradas. Talvez por caminhos que nos fizeram se afastar do Senhor. Mas assim como esse texto nos fala, há esperança. Se lembre de Deus. Lembre-se, irmão, de clamar a Deus no meio da tempestade. Lembre-se do templo santo de Deus, a presença santa viva de Deus, e Ele vai te ouvir. O nosso Deus ouve as nossas orações. O nosso Deus nos coloca na tormenta para que nós o clamemos. Então Deus ouve as nossas orações. Deus sempre ouve
a oração de um coração quebrantado. Enquanto Jonas tinha o seu coração duro, ele não conseguiu orar a Deus. Ele saiu da sua cidade, foi a Jope com o coração duro. Ele saiu de Jope e embarcou com o coração duro. Ele dormiu como se Deus não existisse, com o seu coração duro. E quando Deus o lançou ao fundo do mar, quando a vida dele já não tinha mais sentido, ele reconheceu o seu pecado e clamou a Deus. Irmãos, não importa quão fundo você esteja, não importa o quão longe você tenha ido da presença de Deus, não importa o qual barco você pegou, se você se lembrar de Deus e se voltar a Ele, Ele vai diante de você com misericórdia, Ele vai diante de você com graça, Ele vai te alcançar. Hoje é o dia de fazer como Jonas. Olhe para si, reconheça, se lembre, clame e volte ao centro da vontade de Deus. Porque Deus nos prepara, irmãos, com sofrimento, mas Ele também nos restaura com amor. Deus é um Deus amoroso. E o templo de Deus está aberto. Jesus Cristo foi o meio pelo qual a misericórdia de Deus se achegou a nós. Era para nós estar naquela cruz, era para nós estarmos morrendo no lugar de Jesus, mas não seria suficiente. Mas Jesus veio e morreu por nós. O amor de Deus atravessou Jesus e nos alcançou. A ferramenta mais poderosa que nós temos como filhos de Deus é a oração. Foi o que Jonas usou para se voltar até Deus. Foi o que Jonas usou. Então, como crente, como cristão, nós precisamos estar de joelhos no meio da dificuldade. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e orar a Deus e clamar a Ele por misericórdia e por socorro, assim como Jonas fez. Jonas orou, irmãos, no fundo do mar, dentro do peixe, cercado pela morte, pela dor e pela solidão, e Deus ouviu. Deus vai ouvir as nossas orações. O nosso Deus é um Deus que vai de encontro ao seu povo. Irmãos, ore exatamente em meio ao sofrimento. Não precisa passar. Ore no meio do olho do furacão. Clame a Deus com sinceridade. Coloque o seu coração em quebrantamento, em fé, em humildade. Não desista no meio do sofrimento. Não pare. Porque Deus que ouviu Jonas nas profundezas do oceano é o Deus que te ouve agora, é o Deus que te ouve quando você está no seu quarto trancado, é o Deus que te ouve no meio da crise de depressão, é o Deus que te ouve no meio do seu trabalho quando você está sendo assolado, é o Deus que te ouve quando o seu coração se endurece e se afasta dele para que você o clame. A oração é o único caminho que nos leva de volta ao coração de Deus, irmãos. E é o grito da alma que reconhece a sua desobediência. É o gesto de fé que rompe o silêncio e alcança o céu. Ore, porque é nesse clamor que Deus começa a preparar o seu coração. Quando nós começamos a clamar a Deus, nós começamos a reconhecer a nossa falha. Nós começamos a olhar para dentro de nós e a pedir perdão porque nós nos afastamos de Deus. Nós pecamos aqui, nós pecamos ali, nós pecamos lá, nós pecamos dentro do nosso casamento, nós pecamos no nosso trabalho, nós pecamos na nossa vida, em qualquer lugar. E assim Deus vai nos regenerando, Deus vai nos preparando, Deus vai dando força para a gente, porque nós só conseguimos sair do buraco do fundo do poço se nós vestirmos a nossa carapuça, se nós reconhecermos quem nós somos, pecadores que não mereciam a graça de Deus, mas fomos alcançados por uma graça imerecida. E ela nos alcançou de uma vez por todas. E Deus, em sua graça, em seu amor, quando nós oramos, Ele nos ouve e Ele supre a nossa necessidade. Ele prepara o nosso coração e Ele vai corrigindo aquilo que estava quebrado, aquela dureza da nossa alma, e Ele vai nos colocando de volta e vai nos fazendo caminhar de volta para cima. Mas o texto continua. Nós vemos o verso 8 e o verso 9. Nós vamos ver Jonas agradecendo a Deus por ter mostrado a dureza do seu coração, mas também por ter ouvido a sua oração. Jonas, após se posicionar como aquele que se viu no centro da ira de Deus, mas também da ira amorosa e soberana daquele Deus que ama o seu povo, Jonas, ele vai relatar, ele vai concluir a sua oração e vai fazer um voto com Deus. Verso 8, verso 9 diz assim:
Aqueles que habitam em ídolos inúteis abandonam o amor leal de Deus por eles. Mas eu, com cânticos de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Irmãos, esses versículos eles encerram a oração de Jonas, com um contraste completamente diferente de como o texto começou. Enquanto muitos se apegavam a ídolos vazios, ideias, desejos, vontades próprias, e se acabaram por abandonar a misericórdia que Deus oferece, Jonas mesmo fez isso. Jonas mesmo se apegou à sua pátria, achando que Nínive não era digna de receber a graça de Deus e colocou a sua pátria acima da vontade de Deus. Era um ídolo para o coração dele. Agora quebrantado, ele se compromete a adorar a Deus. Ele se compromete a obedecer a Deus. Ele reconhece com a sua alma e com a sua voz que a salvação não vem dele mesmo. Não vem de seus gostos pessoais, nem de suas circunstâncias, nem de seu ego ferido por não aceitar o chamado de Deus. A salvação vem exclusivamente pelo Senhor. Jonas aqui mostra com clareza que Deus tem soberania sobre a salvação. Não apenas sobre a natureza, como vemos as ondas, o peixe, a tempestade, mas também sobre os eventos humanos quanto o lançar de sorte. Deus é soberano em sua ira, Deus é soberano sobre a natureza e principalmente sobre a graça salvadora e o seu amor. A salvação, como Jonas declara aqui, é um termo técnico, ela é monergista. A salvação é obra exclusiva de Deus. Ele nos salva do pecado. Ele nos salva de nós mesmos. Ele nos salva da morte eterna. Não é mérito humano algum. Não somos participantes da salvação. Não há esforço que possa alcançar o que só a graça pode conceder a nós, irmãos. Jonas, que tentou fugir, que resistiu, que afundou, agora reconhece que a salvação vem exclusivamente do Senhor. E por fim nós vemos o verso 10, a resposta de Deus a Jonas. A resposta de um coração quebrantado, a resposta de um coração que foi preparado por Deus no meio do sofrimento. O Senhor ordena ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Então Deus ordena que o peixe vomite Jonas, Jonas em terra firme. Aqui acontece o livramento completo de Jonas, ele é concluído. Mas não é apenas o corpo de Jonas que emerge das profundezas, é a sua alma. Um homem que estava completamente perdido na dureza de coração, agora é resgatado não só fisicamente, mas a sua alma foi preparada e resgatada por Deus. No início da história, nós vemos um Jonas descendo a Jope, ao porão do navio, ao afundando ao mar, a entrando ao ventre do peixe. Agora, pela oração e pela submissão, vemos Jonas subindo e voltando ao centro da vontade de Deus, a submissão. E Deus o reposiciona. Deus, em sua graça, restaura Jonas por completo, neste momento. E é isso o poder da redenção, irmãos. Deus, ele nos leva de volta ao lugar certo. Jonas não volta ao mesmo lugar geográfico que ele estava. Ele ganha uma milagrosa carona. A viagem dele é muito adiantada e ele volta para o centro da vontade de Deus. E é ali em terra firme que ele começa a missão de volta. Porque Deus não nos livra apenas para nos confortar. Deus não nos livra do sofrimento para que a gente só saia dele. É ali, em terra firme, que a missão de Jonas começa. Porque Deus, ele nos livra para nos enviar de volta para a nossa grande missão. Se você tem descido a ladeira, se você tem se afundado, se está cercado por águas agitadas, saiba que este é o caminho de volta para Deus. A oração é o caminho, a submissão é o retorno. E o Deus que ordenou que o peixe o devolvesse, Jonas à terra firme, é o mesmo que pode colocar de pé de novo, para que você viva, pregue e glorifique o nome de Jesus com a sua vida
e com todo o seu ser. Para concluir, irmãos, o livro de Jonas, ele não termina no ventre de um peixe. Deus, ele não apenas livra Jonas do seu sofrimento, prepara o coração dele e o traz de volta à terra firme, mas Deus o reposiciona. Deus, ele o prepara e Deus, ele o envia. Porque o propósito de Deus nunca foi apenas tratar o coração de Jonas. Esse foi o meio pelo qual Deus usou para reajustar o coração de Jonas. Mas Deus, ele usa o sofrimento para que o propósito dele seja alcançado. Deus nos usa para enviar a mensagem dele às outras pessoas. É assim conosco. Jonas precisava ir a Nínive e pregar ao povo. Deus nos prepara, Deus nos corrige, Deus nos restaura, não apenas para que vivamos uma vida confortável, mas para que cumpramos a missão que Ele nos confiou, anunciar o Evangelho, anunciar o Cristo que morreu e ressuscitou para salvar o mundo. Essa é a nossa maior missão terrena, irmãos. Fomos chamados para isso, não para outra coisa. Fomos chamados e preparados para viver essa vida. A tempestade, o peixe, o arrependimento, tudo isso foi parte do processo. Mas o destino final de Jonas era Nínive. O destino final é sempre um campo missionário. É sempre o próximo coração que precisa ouvir sobre Jesus da mesma forma que nós precisamos ouvir um dia. É sempre a glória de Deus sendo revelada por meio da nossa obediência, expondo a glória do seu Filho Jesus, que levou sobre si as nossas dores, carregou a nossa culpa e enfrentou a morte que era nossa. Jesus, ele é o caminho, irmãos, para nós. Jesus é o caminho para o mundo. Jesus é a verdade para nós, e Jesus é a verdade para o mundo. E Jesus é a vida para nós, e Jesus é a vida para o mundo. Então, quando Deus nos restaura, Ele nos restaura para que nós cumpramos uma missão: pregar a verdade que liberta o mundo. Então, se você está passando por um momento de dor, de correção e de silêncio, saiba que Deus está te preparando. Saiba que Deus está cuidando de você, para que você se restabeleça para estar no centro da vontade de Deus. Deus apenas não nos restaura para te usar, mas para te enviar, para te fazer instrumento da sua graça. Então, meu irmão, não fuja da vontade de Deus, porque se você fugir da vontade de Deus, a ira de Deus vai te alcançar. A ira amorosa de Deus vai te levar para o fundo do poço, se for necessário, assim como aconteceu com Jonas. Não se esconda da vontade de Deus. Pelo contrário, se levante, meu irmão e minha irmã. Se coloque de pé. Pregue a palavra de Deus às pessoas que necessitam. Viva a sua vida para a glória de Deus. E que em tudo que você faça, Cristo seja lembrado e Cristo seja exaltado. Porque Ele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Se nós não vivermos dessa forma, a nossa vida não vai ter sentido. E nós vamos sofrer amargamente nas mãos da ira amorosa que Deus tem para nós. Que nós possamos, irmãos, viver para a glória de Deus. Que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. E que não precisemos chegar ao fundo do poço para que reconhecemos que Deus é soberano em todas as coisas. Que Deus nos livre de viver a ira dele amorosa, que muitas das vezes nos faz achar que a nossa vida vai ter um fim e que nós fomos separados dele. Deus nos ama. Aqueles que foram salvos de Deus são amados até na ira. E Deus nos traz de volta ao centro da sua vontade. Não importa o que você esteja passando. Não importa o que você esteja vivendo. Se lembre de Deus. Clame a Deus como Jonas. Se arrependa dos seus pecados e volte ao centro da vontade de Deus. Porque a nossa vida é boa, mas nós temos uma missão muito maior do que qualquer outra: levar a mensagem de Cristo ao mundo. Vamos orar mais uma vez?